Olá, meus irmãos, graça e paz. Deus é bom em todo tempo. Que prazer estar aqui com você mais uma vez nesse IBN em Casa. Quero aproveitar aí o momento para que você possa compartilhar o link e abençoar muito mais famílias através dessa ferramenta que é o IBN em Casa. Nossas células são nesse formato e tem sido uma grande bênção. Temos recebido muitos testemunhos de lares que têm sido abençoados por conta dessa palavra que tem chegado. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Pai da glória, nós te exaltamos e te glorificamos. E temos a convicção que nesse tempo o Senhor usará essa ferramenta para abençoar os lares dessa cidade. Vem com o teu Espírito, através dessa palavra, revelando o teu propósito, para que cada um saiba, compreenda, ó Deus, e entenda o propósito e o chamamento que o Senhor tem para cada um, para viver um novo tempo, debaixo de promessa, debaixo de palavra. Nós cremos que todos os lares dessa cidade serão invadidos pelo poder da sua palavra e se transformarão em ambientes da sua glória. A oração é essa, fica conosco no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou aqui com a palavra de Deus e eu estou pensando a respeito da nossa fé. Eu quero compartilhar sobre a fé. E o texto que eu tenho na mão é sobre Hebreus capítulo 11. E eu quero ler a partir do verso 4 que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque, trasladado para não ver a morte, não foi achado por Deus, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, nós precisamos ter em nossa mente algo muito concreto a respeito daquilo que a fé representa. Precisamos ter bem definido nesse tempo a nossa vida de fé. Nós vamos entender que a Bíblia diz que o justo da sua fé viverá. Estamos vivendo tempos complicados em que nós viveremos apenas da nossa fé. E se fôssemos definir algo aqui, pelo menos próximo daquilo que é a fé, poderíamos dizer que a fé é esse firme fundamento, é essa convicção que Hebreus, no capítulo 11, inicia uma galeria mostrando os heróis da fé. E ele diz assim, a definição do escritor é: a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, aqui há uma série de homens que são conhecidos como os heróis da fé. Eu tenho pensado muito a respeito disso porque nós fomos instruídos na nossa geração a uma fé positiva. E durante alguns momentos da nossa vida nós tendenciamos a confundir. Temos a tendência de confundir fé com positivismo. Não são a mesma coisa. Não é a nossa fé que ativa o próprio Deus, porque quando nós pensamos que a nossa fé vai ativar a Deus, nós estamos fazendo uma autodeclaração de que Deus é passivo. E Deus não é passivo, Deus está em movimento. Não é a nossa fé que ativa Deus, a fé nos ativa para compreender o plano de Deus e aí alinhar com o coração de Deus, e aí aquilo se materializa, aquilo se concretiza no âmbito da nossa vida aqui na terra. Nós trazemos aquilo que é de Deus para cá.
quando a nossa fé atinge esse nível de maturidade, quando a nossa fé atinge esse nível de compreensão, que não é ela que move, que ativa a Deus, que tira Deus de um sono. Não, Deus nunca dorme, Deus sempre está em movimento. Então Deus não é passivo, temos que ter muito cuidado para nós, em detrimento da nossa fé, não fazermos essa afirmativa de que Deus é passivo. Exemplo, às vezes, por nós não termos a noção daquilo que é a fé genuína, verdadeira no Deus Todo-Poderoso que age, nós agimos como criança. Você já imaginou uma criança acordar o pai às 3 da manhã para perguntar se no outro dia vai ter almoço? Às vezes nós estamos orando assim, irmãos. Às vezes nós estamos limitando a nossa fé apenas para acordar Deus na madrugada. A nossa oração é acordar Deus na madrugada para saber de Deus se amanhã vai ter a provisão. Isso é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para nós. Isso é ínfimo diante daquilo que Deus tem para nós. Eu poderia citar vários deles aqui, mas eu peguei apenas 3 desses heróis da fé para fazer uma síntese rápida para que você entenda o que fé representa na vida desses 3. O primeiro é Abel, e o texto diz que Abel, pela fé, ofereceu a Deus excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim. Todos conhecem a história de Abel. Abel foi sacrificado, seu irmão o matou. A Bíblia diz que o Caim matou o Abel por causa de uma oferta que o Abel ofereceu, e essa oferta foi excelente aos olhos de Deus. Então Deus aceitou a oferta dele, causou inveja no Caim, por isso o irmão dele o atraiu para o campo e o matou. E a Bíblia chama essa oferta de excelente. Abel representa uma oferta excelente, e ele foi colocado na galeria da fé por causa dessa oferta. Então eu defino aqui que a fé significa entrega. A fé não é o que Deus tem para me dar, é o que eu tenho para dar a Deus. A fé não é o que eu quero de Deus, é o que Deus quer de mim. A fé significa ou representa a minha oferta excelente a Deus. Oferta do meu louvor, oferta das minhas finanças, oferta da minha vida, do meu casamento, das minhas empresas, dos meus negócios, da minha família. A minha oferta, isso é fé. Quando eu oferto assim, quando eu me entrego assim, eu sou considerado um homem de fé. E fico para a memória eterna. A Bíblia registra aqui que o sangue do Abel, essa oferta do Abel, até hoje ainda fala. O segundo personagem que define o que é fé para nós é Enoque. Olha o verso de número 5. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, Deus obteve testemunho de ter agradado a Deus. Esse homem aqui, o que a Bíblia relata sobre Enoque é que Enoque não foi encontrado mais depois que andou com Deus. A pessoa andou tanto com Deus que Deus o tomou para si, diz o registro bíblico. E isso basta para ele ser notificado na galeria dos heróis da fé. Você quer saber o que é fé, irmão? Andar com Deus. Na vida de Abel a gente vê o sacrifício, a entrega. Isso é fé. Na vida de Enoque, ele não fez nada a não ser andar com Deus. O que esse homem fez? O que ele ofertou? O que ele deu? O que ele entregou? Nada. Ele entregou a si. Ele entregou a própria vida à disposição de Deus para andar com Deus. Isso significa intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você agrada o coração de Deus. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus porque tinha intimidade com Deus. O que Deus quer de nós é uma fé que se aproxima de Deus, que tem intimidade no secreto, no quarto, que tenha a revelação íntima com Deus e para Deus. Amém? Então, aparentemente não deixou nenhuma obra feita, aparentemente não causou nenhum impacto na sua sociedade presente, a não ser esse testemunho público de que andou tanto com Deus, que Deus disse, olha, ele anda tanto comigo que eu não posso deixar ele mais aí. O retirou da terra, o arrebatou da terra, foi trasladado da terra, não experimentou a morte. A intimidade nos leva a um nível mais profundo e isso é fé. E por último, no verso 7 a Bíblia menciona Noé.
Noé também é um exemplo de fé, foi registrado como herói de fé, porque foi divinamente instruído ou avisado acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Quais eram os acontecimentos que não se viam na época de Noé? Chuva, não tinha chuva. Só havia orvalho, nunca houve uma chuva antes desse dilúvio. Os céus não choviam, os céus apenas umedecia através do seu orvalho noturno, e isso era o suficiente para aquela época. Como que Noé foi instruído que ia vir uma chuva, um dilúvio grandioso, e ele começou a pregar sobre isso. Pregando uma coisa que nunca aconteceu antes. E aí construiu uma arca, aparelhou uma arca, foi divinamente instruído para aquele momento e ele creu nisso. E então Noé significa serviço. A partir da instrução ele começa a servir, pregar, anunciar, construir uma arca, amando de Deus, porque Deus ia mandar uma chuva. Coisa que nunca tinha acontecido antes. Nunca havia chovido e ele creu que Deus iria mandar a chuva. E por causa dessa fé de Noé, ele foi obtido como justo e ele e sua família entrou na arca. Em contrapartida, toda aquela multidão se perdeu, todo aquele povo ficou fora. Mas Noé se salvou juntamente com sua família por causa da fé. Amém? Então, a fé aqui na vida de Noé significa serviço, obediência a uma instrução divina. E o resultado dessa obediência é servir a Deus na sua geração, crendo naquilo que Deus avisou, naquilo que Deus falou. Então, fé é ofertar, é entregar como Abel, é ser íntimo, é andar com Deus como Enoque e também é servir a Deus debaixo de uma orientação divina para o nosso tempo. Amém, igreja? Que Deus abençoe você com essa palavra e que você seja ministrado. Vamos orar agora. Espírito do Senhor, obrigado por essa palavra de fé que vai atingir esse irmão, essa família que está agora junto comigo. Em nome de Jesus, todo o poder vem do Senhor, vem da sua palavra. Aqui tanto Abel, Enoque, Noé e tantos outros que estão nos registros aqui da Galeria da Fé, foram homens que o mundo não era digno deles. Eles foram arrebatados, arrancados. Deus deu testemunho deles. O próprio Deus deu testemunho desses homens. O Senhor quer fazer dessa geração uma geração de fé. Homens e mulheres totalmente tomados por um espírito de fé que depende, de fé que entrega, de fé que se relaciona com intimidade com Deus e de fé que obedece uma orientação, mesmo que seja uma orientação até inédita. Nunca houve antes uma orientação como aquela de Noé. Nunca ninguém havia falado sobre chuva naquela época e ele resolveu crer naquilo. Querido Deus, nos abençoa com essa palavra. Querido Jesus, entra dentro desse lar agora, curando, restabelecendo. E a tua palavra diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso cantar, mas sem fé eu não agrado a Deus. Eu posso pregar, mas sem fé eu não agrado a Deus. Eu posso orar, jejuar, eu posso fazer o que for, eu posso até queimar meu próprio corpo. Mas se eu não tiver fé, a fé é o que agrada o coração de Deus. É esse momento que eu resolvo andar com Deus sem reserva, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade no meu coração, como Enoque andou, é que agradou Deus. É entregar a melhor coisa, a melhor oferta, o primogênito, como Abel fez. Isso agrada a Deus. É servir na sua geração sem duvidar daquilo que Deus orientou. Como o próprio Noé fez, serviço pesado, serviço duro, aparelhou uma arca, trabalhou tanto para aquilo. E olha, ele foi tido como louco, mas ele não abandonou a sua fé. Nós vamos precisar, Senhor, dessa fé verdadeira que nos abençoa, que nos sustenta e que não deixa cairmos em descrédito e que não deixa desistirmos desse propósito que o Senhor tem para nós. Fica conosco, no nome de Jesus. Meus irmãos, vivam um novo tempo. Deus abençoe.